os métodos de separação de misturas homogêneas. Lembrando que misturas homogêneas são aquelas em que você tem apenas uma única fase, tá? Nós temos aqui, então a gente pode anotar aqui um fator importante com relação a essas estruturas que você vai ter uma única fase, tá? Esses métodos vão ser destinados. Só lembrando que fase é aquilo que você consegue distinguir, né, com os olhos. Você vai ver apenas uma fase quando você vê uma mistura de água e sal, por exemplo. E aí, um dos métodos mais utilizados é a destilação. A destilação, ela pode ser uma destilação simples, tá? Ela é uma destilação simples, é destinada a uma separação de sólido com líquido, e uma destilação fracionada, ela é destinada para separação de líquidos e líquidos de misturas homogêneas. A destilação, ela tem como base a temperatura de ebulição dos compostos, tá? Então, o que que acontece aqui? Por exemplo, se a gente tiver uma destilação simples, uma mistura de água e sal, você aquece essa mistura, a água entra em ebulição, ela vai aqui para o tubo de destilação e é coletada do outro lado, aqui do lado direito, aqui no Erlenmeyer. Por outro lado, se a gente tem uma destilação fracionada, por exemplo, a gente pode colocar um exemplo de água e acetona, você aquece, né? A acetona, como tem a temperatura de ebulição mais baixa, ela vai para o Erlenmeyer e aqui você vai ficar com o álcool. E tem que ter um controle de temperatura, né? Porque ainda mais a destilação fracionada, você está trabalhando com líquidos de temperaturas de ebulição muito próximos. Com relação à destilação, principalmente a destilação fracionada, vale a pena lembrar da destilação do petróleo, que ocorre em uma torre de fracionamento, né, ou torre de destilação fracionada, onde o petróleo bruto ele é colocado numa fornalha, ele é aquecido a diferentes temperaturas, e quanto menor a temperatura aqui, maior vai ser a questão aqui da destilação dos compostos. Nessa imagem aqui, o composto com menor temperatura seria o butano e propano, que são gases onde se faz o botijão de gás, por exemplo. Depois aqui a gente teria com uma temperatura maior a gasolina, querosene, o diesel, óleo combustível, e acima de 400 graus o óleo lubrificante, a parafina e o asfalto. Um outro método de separação também, que baseia-se na temperatura de ebulição ou temperatura de evaporação, é a evaporação. Na evaporação, a gente tem um processo mais lento, onde a água que é a temperatura ambiente, ela vai sendo evaporada, e uma informação importante é que a água é perdida ao longo desse processo, tá? Um outro que a gente tem também é a liquefação fracionada. Nela você tem uma mistura de gases, tá? Ela é para mistura de gases, por exemplo, gás nitrogênio e gás oxigênio. Ele é colocado sob alta pressão, né? E abaixa-se a temperatura, né? Nesse processo tem um ar sendo liquefeito. Depois você vai ter uma destilação fracionada, onde você vai ter o gás nitrogênio a uma temperatura de ebulição de menos 196 graus e o gás oxigênio a uma temperatura de ebulição de menos 83 graus Celsius, e ali você tem a separação de ambos. Com relação à separação de misturas heterogêneas, que é aquelas que são formadas por mais de uma fase, a gente tem uma gama de separações, e essas separações normalmente são muito importantes. A primeira delas é a decantação. A decantação é baseada no repouso, tá? Você vai deixar a substância no repouso. Ela pode ser de líquido, feita de líquido com líquido, ou de sólido com líquido. E aí a ideia é a seguinte, né? Aqui a gente tem um funil de bromo, tá? Esse funil de bromo, ele tem substâncias com densidades diferentes. Essas substâncias, a mais densa, ela vai ficar embaixo aqui, e aí você vai abrir a torneirinha e ela vai descer, tá?
A mesma coisa acontece quando a gente tem um sólido e um líquido, né? Você vai deixar esse sólido sedimentando e ele vai se decantar aqui no fundo, né? E aí, após essa decantação, você retira o líquido e fica o sólido aqui, tá? Outro processo de separação, separação magnética, que tem como principal componente o uso de ímãs, e aí você vai ter a utilização para retirada principalmente de substâncias à base de ferro. Então, quando você tem ali a separação de ferro, pó de ferro, limalha de ferro, você usa a separação magnética, que tem esses ímãs aqui na ponta, ó, por exemplo, ó, e eles vão atrair os compostos à base de ferro. A filtração, um processo importante, tá? Que separa sólido de líquido ou sólido de gasoso, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, um funil. Nesse funil você coloca um papel de filtro e você coloca a sua substância aqui, o sólido com o líquido, por exemplo, né? Você quer separar água e areia, né? A água vai passar, as gotículas de água que ela passam, e a areia fica retida. Uma aplicação importante da separação de sólidos de gás nos filtros são os ar-condicionados, que são utilizados filtros para tirar as poeiras e elas não entrarem no equipamento ali, tá? Nós temos também como método talvez um dos métodos mais rudimentares é a catação. Na catação você tem a separação através de tamanho, onde você tira as impurezas ali de uma outra substância, de um alimento, por exemplo. E a levigação, que é utilizado muito em locais onde tem a extração de ouro. Aí você utiliza ali a lavagem, né? Ela arrasta a sujeira, né? E deixa o ouro, que é tem uma densidade maior dentre a areia e o ouro. O ouro vai ter uma densidade, então ele vai ficar e a água vai arrastar a areia. Outro processo importante é a sedimentação. A sedimentação, ela baseia-se também no repouso. Você vai deixar ali em repouso e aí, por exemplo, aqui uma mistura de água e areia, ela vai se decantar ou se sedimentar. Isso acontece, né, depois do repouso. Um outro método de separação é o peneiramento baseado no tamanho, separação também de sólido e sólido, baseado no tamanho. A floculação é quando você adiciona uma determinada substância. Essa substância ela forma flocos. Isso acontece muito no processo de tratamento de água, onde você adiciona sulfato de alumínio. E aí essa substância ela você tem ali a formação de flocos, que são esses precipitadozinhos brancos aqui, ó, e a partir da adição de um composto que vai formar esses flocos, que são as impurezas da água. Uma outra dissolução fracionada, nela você tem, por exemplo, uma das substâncias, elas são solúveis ela é solúvel em água, por exemplo, sal e óleo. O sal, ele se solubiliza em água, então a gente adiciona a água, forma uma mistura separada. Você vai ter o óleo, a água e o sal, retira o óleo por uma decantação, ou retira ali, né? E depois você pode deixar essa água evaporar e obter o sal. A centrifugação é muito utilizada para processos de separação das partes do sangue, por exemplo. Ela é uma decantação mais acelerada, tá? Onde você vai ter ali diferentes líquidos por diferentes densidades, né? O mais denso ele vai ficar embaixo, e aí o menos denso em cima. No sangue a gente tem várias partículas com diferentes densidades, né? Então, você vai observar isso. E a extração. A extração, ela pode acontecer de várias formas. Uma das extrações mais interessantes que a gente tem no nosso dia a dia é o processo de produção do café, né? Você tem ali, você pega a água, passa a água pelo pó de café e você depois vai ter o extrato do café ali, né? A essência do café. Esse é um processo de extração. Você está tirando algo
de dentro. E um outro processo de extração que nós temos, que nós podemos comentar aqui, é o processo de extração que acontece quando você quer verificar a quantidade de etanol na gasolina. Você adiciona água, por questão de polaridade, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente, a água e o etanol se misturam e a gasolina ela fica numa outra fase, né? Aí você tem duas fases, água e etanol e gasolina. A separação de mistura. A questão diz o seguinte. Então, vamos questões relacionadas à separação de misturas. A questão diz o seguinte. As populares pilhas de zinco e carbono, alcalinas e de Leclanché, são compostos por invólucros externos de aço, liga de carbono e ferro. E um ânodo de zinco metálico. De zinco metálico e um cátodo de grafite. Um eletrodo de manganês mais cloreto de amônio ou hidróxido de potássio contido em uma massa úmida com carbono chamada de pasta eletrolítica. O processo de reciclagem geralmente proposto para essas pilhas usadas tem como ponto de partida a moagem. Na sequência, uma etapa em que a separação do aço presente no invólucro externo dos demais componentes, que processo aplicado à pilha moída permite a obtenção da separação. Gente, vamos entender uma coisa. A questão nos fala que esses invólucros, eles são formados de aço. E aço, a questão também nos traz essa informação que é um composto formado de ferro e carbono. Então, a gente tem ferro na parada, a gente tem que ter atenção nesse tipo de questão. Ela traz muitas informações, mas a questão ali de falar do aço, que é uma liga de ferro e carbono, é importante para a resolução. Então, vamos ver qual seria ali a mais ideal para essa separação. Catação manual, bom, você tem uma pilha moída, como é que você vai fazer a catação para separar os componentes ali? Não seria ideal. Ação de um eletroímã. O que é um eletroímã? Um ímã, né? Se eu passo um ímã ali, eu tenho algo triturado que tem ferro, então eu consigo separar o ferro. Então, a ação de um eletroímã seria o mais conveniente nesse caso. Vamos ver as outras opções. Calcinação de um forno. A calcinação é um processo de queima. Não seria o ideal para você separar. Se você está queimando algo, você está transformando, fazendo uma transformação química. Então, ali você deixa ali que os componentes eles se transformem em outra coisa, não é o ideal aqui nesse caso. Fracionamento por densidade. A gente está falando de pó, de pilha moída. A gente tem um pozinho ali. Então, não seria, baseado o fracionamento baseado na densidade não seria ideal. Dissolução do eletrólito em água. Se a gente pega esse eletrólito e coloca ele em água, ele vai ficar totalmente formando uma mistura homogênea ali, e aí a gente não vai conseguir separar, então não seria o ideal. Uma outra questão que diz o seguinte: a imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual de tratamento de esgoto residual. Em qual etapa decanta-se o lodo? Decantar tem que te lembrar repouso, tá? O lodo a ser separado no esgoto residencial. Então, vamos olhar a etapa. Etapa 1. Caixa de gordura. Retém os detritos da pia e da cozinha, liberando a água quase isenta de gorduras. Tá. Caixa de passagem. Recebe o que vem do banheiro e da lavadeira, reunindo todo o esgoto residencial. Tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso, decantar, por um período relativamente maior que as outras etapas. Então, aqui ele vai descansar para decantar. Essa seria a mais conveniente. Vamos ler as demais.
Etapa 5, né? Filtro biológico. Aqui as colônias de bactérias consomem a matéria orgânica, não seria conveniente. E a cisterna, etapa final, onde a água é tratada com cloro, também não precisa de decantação. Então a resposta aqui seria a etapa no tanque séptico, seria o ideal aqui. Uma outra questão do Enem que diz o seguinte: o principal processo industrial utilizado na produção do fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila e, em seguida, é decomposto em fenol e cetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após esse processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual, então eles devem ser separados. O principal processo industrial utilizado na produção do fenol é a oxidação do cumeno isopropilbenzeno. Considerando as características físicas e químicas dos dois insumos formados pelo método utilizado para a separação da mistura em escala industrial bom, a gente tem aqui o processo, a reaçãozinha, né? E a gente tem a reação formando dois líquidos, tá? O fenol é um líquido que é utilizado no formol, por exemplo, e a acetona é um líquido, a propanona aí que a gente usa para uso comercial, para remover esmalte, por exemplo, tá? Então, a gente tem que procurar um método de separação que separe dois líquidos, beleza? Baseado nas características físicas e químicas dele. A filtração não é ideal porque a separação de sólido e líquido ou de sólido e gás. A ventilação também não é ideal, porque ela separa dois sólidos, sendo um mais leve do que o outro. Aí você coloca a ventilação ali, ela vai mandar para mais distante o de menor densidade. A decantação também não seria ideal, porque aqui é baseado na decantação dos processos. E a evaporação, ela também não seria ideal, porque se eu evaporar, eu vou perder um dos líquidos, né? Ou o fenol ou a acetona, no caso, a acetona que tem temperatura de ebulição mais baixa. A destilação fracionada é um método baseado na temperatura de ebulição, onde eu tenho um sistema fechado. E aí eu vou fazer com que a acetona ela entre em ebulição e seja recolhida, né, de um lado, e o fenol ele seja separado do outro lado. Então, mais conveniente aqui seria a destilação fracionada. Uma outra questão, uma questão da UFJF, do PISMES, que diz o seguinte: considere uma mistura heterogênea constituída de acetona, água, sal de cozinha, areia e limalha de ferro e óleo. Essa mistura foi submetida aos seguintes esquemas de separação, e aqui a gente tem os processos, e com relação às etapas usadas nas operações de 1 a 5, assinale a alternativa que contém a sequência utilizada corretamente de diferentes componentes da mistura. Então, vamos lá. A gente tem uma mistura heterogênea, a questão já diz que a gente tem mais de uma fase, e a gente tem a operação 1. Nessa operação 1, eu separo a limalha de ferro dos demais componentes. Falou que é ferro, separação de ferro, a gente tem uma separação magnética, sem sombra de dúvidas, tá? Aí a gente tem a operação 2, que separa aqui a areia da água, do sal, da acetona e do óleo, né? Então, a gente pode fazer isso através de uma filtração, né? Onde a gente tem um componente com uma granulometria maior que a areia. Dos demais componentes, a gente pode fazer uma filtração aqui. Essa operação 2 poderia ser uma filtração. Na operação 3, você vai ter a separação do óleo, da água, do sal e da acetona. Aqui a gente tem que lembrar que a gente vai ter uma mistura homogênea da água, do sal e da acetona, porque a gente tem compostos com características polares. E o óleo, ele vai ficar do outro lado. Então, aqui a gente pode separar através de um processo de decantação, tá? A operação 4, a gente tem a separação da acetona da água, do sal. A água e o sal tá formando uma única fase aqui. A gente tem um líquido, né? E aqui seria uma separação por temperatura de
ebulição. Então, como a gente tem mistura de dois líquidos, porque o sal está dissolvido na água, a gente pode fazer uma destilação fracionada, tá? E por fim, água e sal, a gente vai ter separação da água do sal. Separação de um sólido com líquido, a gente tem um processo de destilação simples. Então, a gente teria lá separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada, destilação simples. Resposta seria a letra E. Mais uma questão aqui do Enem, questão 17, né? Diz o seguinte: em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e pesticidas. O arsênio apresenta efeito tóxico cumulativo. A ONU desenvolveu um kit para tratamento desta água a fim de torná-la mais segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Bom, gente, olha só. Quando você adiciona aqui, ó, o princípio desse kit é a remoção de arsênio por meio da reação de precipitação, então tem a formação de um sólido, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Então, a gente tem ali diferentes texturas. Então, a gente tem que separar as diferentes texturas da água, né? Então, se eu ferver, eu vou separar um sólido da água? Não, a gente não vai separar. Se a gente fizer uma destilação, a gente tem que basear a separação de sólido e líquido em temperatura de ebulição, a gente quer a água? Não, a gente não vai separar. Se a gente fizer uma calcinação, uma queima, a gente vai separar? Também não. Evaporação, onde eu vou perder o líquido. A água é importante nesse processo, então não posso fazer uma evaporação. Mas eu posso fazer uma filtração, onde a gelatina, a textura gelatinosa ali, ela vai ficar retida aqui no filtro, e lá no meu lemeirzinho aqui, ó, eu vou obter a água líquida e poder beber, ou no copo, ou enfim, em qualquer outro recipiente. Então, a resposta aqui seria a letra B.